O técnico Roger Machado tem uma baixa de última hora para a partida diante do Atlético Nacional na Colômbia, válida pela Copa Libertadores da América. Johan Carboneiro voltou a sentir a lesão muscular na coxa e está fora da partida e provavelmente também contra o Botafogo será um desfalque da delegação. Em contrapartida, Diego Rosa é a novidade e Alan Patrick, que cada vez melhor vai se credenciando para ser titular lá na Colômbia. É a primeira das duas decisões longe do estádio Beira-Rio e o Inter está definido. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação e bora lá, porque a gente sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Lembrando que kto.bet.br é a minha casa de apostas aqui no Brasil e óbvio, né? Pode ser a tua também. Entra lá, te registra para dar uma brincada. Cada jogo é único em kto.bet.br, um site para maior de 18 anos e brinca sempre com moderação e responsabilidade. Bom, o Inter está definido, tá, gurizada? O técnico Roger Machado fez um treinamento na manhã, agora dessa terça-feira, no CT Parque Gigante. Testou algumas alternativas, claro, mas o 11 inicial está muito bem alinhavado. Com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando com Bruno Henrique. E na linha de 3, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Ener Valencia no ataque. É muito semelhante ao time do ano passado que enfileirou as 16 partidas de invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro. Agora resta saber se o desempenho vai ser o mesmo. Por conta, claro, né, do Tabata, ainda desde que voltou da lesão, ainda não ter feito uma boa partida. Alan Patrick, um tanto descontado, em cima da lesão, né, ou da microlesão e das dores musculares que sentia agora desde o final de semana, está reagindo bem ao tratamento de fisioterapia, ultrassom e toda a questão que o departamento de fisiologia vem cuidando dele. E o Wesley, né, que a linha de 3 sem o Wesley de 2024 não tem sido a mesma coisa. Ele até tem melhorado nos últimos jogos, principalmente no jogo contra o Corinthians, pegando a bola, indo para o confronto, o enfrentamento, o X1, né, e com a bola dominada em velocidade, mas está faltando gol, né? A gente ainda precisa dos gols do Wesley, que foi um dos goleadores do Internacional no ano passado. Carboneiro está fora. Ele sentiu mais uma vez as dores musculares da coxa esquerda. Ele tinha uma lesão, né, no posterior da coxa, perdão, e estava fora há um tempo já. E aí a situação ela se agravou a partir de um treinamento de tiro de corrida que estava sendo realizado na manhã agora dessa terça-feira com a coordenação do professor Paulo Paixão. A partir dele ter sentido a fisgada, já foi direto para o vestiário e ali viram, né, que deu novamente a lesão muscular. Agora resta saber se ele vai fazer exame, se de repente foi só uma fisgadinha para ele fazer agora mais um tratamento específico e aí retornar. Com isso, tá? Com a baixa do Carboneiro, o Diego Rosa foi, vamos dizer assim, antecipado o seu retorno, porque era para ele voltar só contra o Mirassol. A gente falou sobre isso, inclusive, agora no conteúdo da manhã. Ele que não tem minutagem desde o jogo contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio, que o Inter perdeu por 1-0. Depois ele perde 4 partidas. Nacional do Uruguai, Juventude, Maracanã e o Corinthians agora nesse final de semana. Então, ele que
principalmente, né, é um jogador que o Inter quer para a segunda função, que o Inter trouxe inclusive para ser o substituto do Thiago Maia, aparece como uma alternativa, então, do técnico Roger Machado. Acredito que o Diego Rosa é muito mais para, vamos dizer assim, uma segurança em cima das possibilidades de alternativa, porque o Thiago Maia vai estar no banco, vai ter também o Gabriel Carvalho, Gustavo Prado. A gente tem alguma, de repente, outra novidade que de repente não apareceu nas fotos que o Internacional colocou nas suas redes sociais agora, quando divulgou, né, a saída do grupo aqui de Porto Alegre. Tem uma imagem que aparece o Ricardo Matias também trabalhando, então não se sabe se o Ricardo Matias viaja para ser uma alternativa ao ataque ou não, se daqui a pouco a torção no joelho não faz com que ele ainda fique aqui trabalhando a questão com os médicos do clube e aí viaje para o Rio de Janeiro, talvez, para ser uma alternativa. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu esperei a tarde toda para a gente gravar esse vídeo aqui, achando que a gente teria todos os relacionados, e a gente ainda não recebeu, né? O Inter não divulgou isso. A gente está falando em cima do que foi visto no aeroporto, naquelas movimentações, né, que a gente sempre vai pincelando jogador por jogador. O Raikkonen não é alternativa. Ele não está inscrito na Copa Libertadores, então ele não pode atuar. Ele pode atuar agora só nas oitavas, quando o Internacional pode fazer alguma modificação na lista de nomes. Mas hoje o Raikkonen não é uma realidade do time titular do Inter. Então, em resumo, Diego Rosa de volta, Alan Patrick com grande possibilidade de atuar, Carboneiro fora, não só do jogo agora de quinta-feira, mas provavelmente no final de semana, e aí a gente tem que ver se de repente ele consegue se recuperar para o jogo do Nacional, e o Inter então definido. Lista de lesionados segue com o Ivan, desconforto na lombar, só que a gente ainda não sabe se esse desconforto já fez com que ele, já recuperado, também estivesse dentro da lista de relacionados. Aí tem o Vitinho, cirurgia na mão, Borré, lesão muscular. O Diego Rosa, então, está liberado, já não está mais. Rocher, cirurgia na mão. Bruno Gomes, cirurgia no joelho esquerdo. Mercado, cirurgia no joelho esquerdo. Luca Drummond, cirurgia no joelho direito, e aguardando ainda um relatório em cima do Ricardo Matias e do Luca. Eu não vi o Luca no aeroporto, então acho que o Luca pode ter ficado aqui, porque eles também passam rápido, né? E a gente às vezes não consegue pegar e anotar o nome de todo mundo. Ricardo Matias é a minha grande dúvida, então, para essa partida ou para esse grupo de relacionados, beleza? A gente vai continuar conversando muito ainda ao longo da semana, né? Porque o Internacional agora treina quarta-feira lá na Colômbia e depois, na quinta-feira, então aí sim, enfrenta o Atlético Nacional. Vale destacar que amanhã tem jogo entre Bahia e Nacional. Dependendo se o Bahia vence o Nacional e o Inter vence o Atlético Nacional, já elimina os uruguaios. E aí a gente vai para o Parque Central, basicamente com o time, então, né, o Nacional jogando por laranja. Talvez, dependendo aí, por uma vaga na Sul-Americana. Mas aí eles também têm o Campeonato Nacional, em que eles estão bem e tal, e ainda tem possibilidade de ser campeão. Daqui a pouco deixam de lado uma vaga na Sul-Americana para focar no Campeonato Uruguaio. Beleza? Tem muito para a gente ver em cima desse jogo de amanhã. O que tu acha que vai dar? Qual vai ser a tua fezinha lá em KTO? Bota aqui nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Um forte abraço. Tchau.